André, eu quero a presença da nossa vice-presidente, a doutora Nancy, outros colegas eu já destaquei também. Muito nos honra a presença da doutora Daniela Capanema aqui presente, que comporá a nova diretoria administrativa da ABAME, diretoria executiva da ABAME, que recentemente será empossada. Então, nós vamos dar início à live de hoje. Estamos recebendo hoje, com muita satisfação, o nosso coordenador de assuntos de incorporação imobiliária da ABAME, o doutor André Bonan, que não é parente do Bonan. Não é isso, doutor André? Exatamente. O doutor André Bonan tem uma boa fama na ABAME, não é isso? Doutor André Bonan, ele vai tratar de reflexos da Covid-19 nas assembleias condominiais. Doutor André Bonan é sócio do Benedicto Gonçalves Patrão, Sociedade de Advogados, graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, UF, mestrando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora, tudo que está aqui vai sair. O microfone só se abre quando vai... Vamos lá? Então, eu passo a palavra diretamente ao doutor André Bonan, que é um tema bastante palpitante, acho que todos aqui têm questões a trazer, eu também tenho a minha. Né? E vamos lá, doutor André, a bola está com o senhor. Vamos. Boa noite, senhores. Obrigado, presidente Sidney. Mais uma vez é um prazer poder participar com vocês desses eventos da ABAME. Agora, né? Agora já há um tempo nessa modalidade virtual. Então, isso, por um lado, facilita o encontro daqueles que estão mais distantes, mas, por outro, perde um pouco aquele carisma da peculiar ABAME, né? De estar ali próximo, de estar tete a tete, conversando sobre os assuntos do dia a dia, sobre os assuntos profissionais, sobre as questões do direito imobiliário propriamente dito. O ABAME, como todos sabem aqui, é um espaço de congraçamento e principalmente de difusão do ensino, né? Disseminação do ensino, do direito imobiliário, do conhecimento. É isso que nos une, é a gente poder não só debater as questões profissionais, já que a gente está lidando de uma associação brasileira dos advogados no mercado imobiliário, mas também as questões teóricas. É muito importante a gente também ter essa base teórica bem fundamentada para conseguir desenvolver um raciocínio jurídico e partir para as demandas judiciais, para eventuais consultorias, enfim, para a militância, né, do advogado em si. Gostaria que, na apresentação do tema, se a Carol já puder incluir o slide, eu fiz aqui, são pouquíssimos slides, tá? Na verdade, são basicamente 3 slides, com último de agradecimento, porque o foco não é ficar lendo slide ou ficar numa questão maçante. O objetivo nosso aqui é traçar umas diretrizes, umas bases, né, sobre o tema, e a partir daí a gente conseguir debater, discutir, trazer experiências novas, trazer pensamentos novos. Então, eu dividi basicamente em 2 etapas, tá? Essa live de hoje. A primeira é em relação ao cenário das assembleias condominiais pré-pandemia, né? Pré-pandemia, então, a gente está falando de um cenário anterior a fevereiro de 2020. E eu faço um corte já com o cenário da pandemia, que é o cenário que a gente vive hoje, né? Muitas pessoas já consideram que a gente está numa fase pós-pandêmica, mas isso não é verdade. Os especialistas, né, eles afirmam que a gente está no momento crítico ainda da doença, embora já tenha já vacina e tudo mais, mas isso aqui também não é objeto da live.
mas o fato é que a gente está na pandemia, enfim. E, ao final, a gente pensar juntos no modelo pós-pandemia, né? Como isso funcionaria em termos de comportamento, convocação de assembleia e desenvolvimento de assembleia, efeitos de assembleia, num cenário mais tranquilo, né, em relação à doença, em relação ao contágio, em relação aos efeitos disso tudo. Só um dado curioso aqui que eu acho importante registrar: em Niterói, já tem uma unidade hospitalar próxima ao Hospital Antônio Pedro, especializada em pós-pandemia, né? Então, a especialidade dos médicos e da unidade hospitalar é referente à especialidade pós-pandêmica. Eu soube disso recentemente com um vereador de Niterói, e a gente teve um assunto diverso, e aí ele trouxe essa inovação, né? Que é o primeiro município do Brasil, salvo engano, que já tem estudos avançados sobre isso, já conseguiu implementar dentro das políticas públicas um setor do hospital público Antônio Pedro voltado para pós-pandemia. E aí são todos os sintomas, né? Respiratórios, enfim, né? Que envolvem o paciente que teve pandemia. E, enfim, né? Como que a gente traz isso aqui para o nosso estudo? Como que a gente traz isso para o nosso debate? Antes de tudo, registrar também aqui a presença do Edson, que é um amigo antigo, é um cliente aqui do escritório, uma pessoa que eu tenho bastante apreço e tem aí também condições de contribuir para o nosso debate. Obrigado pelo convite, viu, André? Fico muito feliz. Eu que agradeço, meu caro. Bom, então vamos lá. Dentro desse cenário pré-pandemia, eu acho importante a gente traçar que o próprio Código Civil, que é de 2002, ele já tratava do artigo 1552 de uma forma muito precisa com relação ao quórum das deliberações assembleares que deveriam ser tomados pelo voto dos condôminos presentes. Essa expressão presente, numa primeira leitura, ela indica que seria uma presença material, né? Quando a gente fala em presença, a gente faz um raciocínio lógico de presença material. Só que o direito e a experiência do dia a dia das assembleias condominiais, ela foi conduzindo a uma interpretação diferente, né? Não só uma interpretação que existe nos próprios dicionários, mas também a uma constatação de que, para que a Assembleia ela seja eficiente, para que ela cumpra o desiderato dela, que é a democracia e a vontade da maioria, respeitando, obviamente, os quórums, é necessário que tenha uma flexibilização nesse termo presente, para que a gente não fique apegado a um formalismo exagerado e para que seja efetivado ali a função da Assembleia. A Assembleia ela tem uma função social, a Assembleia de condomínio ela tem um mistério. E, para isso, a literalidade da lei ela precisa ser interpretada de acordo com o caso concreto. É importante que haja uma leitura do artigo de lei no sentido de garantir que haja o cumprimento da deliberação daqueles itens que são sensíveis ao condomínio. É importante a gente tratar aqui que uma assembleia, todo mundo aqui, eu imagino que já tenha participado de assembleia ou conduzindo a assembleia ou contratado por algum condômino ou por algum condomínio,
né? Ou como morador, enfim. E as assembleias elas podem ser gerais extraordinárias ou gerais ordinárias. Então, tratando-se aqui, né, de uma assembleia ordinária, que geralmente são aquelas em que há aprovação de prestação de contas, aprovação de orçamento e eleição de síndico, subsíndico e conselho, essas assembleias, ainda num período pré-pandemia, era possível que a realização dessas assembleias por meio virtual. Tá? E por que eu estou falando isso? Sem considerar qualquer entendimento, né? ou posicionamento de administradoras de imóveis que têm o interesse em facilitar esse tipo de atividade com programas específicos e token para votação, assinatura e tudo mais. Eu não estou entrando aqui nesse mérito da tecnologia propriamente dito. Eu estou falando de uma questão jurídica. Então, juridicamente falando, para que a Assembleia, ainda no período pré-pandemia, em que existia um artigo de lei específico, considerando os termos presentes, a globalização ela já viabilizava uma participação remota, uma participação virtual, uma participação não material. Então, o fato de hoje existir assembleias virtuais não significa que isso foi fruto da pandemia. Isso foi fruto da globalização, isso foi fruto de experiências ocorridas com associações de classe, entidades em que esse formato de participação funcionou, surtiu efeitos, deu resultado, deu segurança. Então, as assembleias condominiais, elas não inventaram a roda no que diz respeito ao formato virtual, mas aproveitaram algo que já era funcional e passaram a implementar. Então, esse formato virtual ele já existia antes de 2002. Eu fiz questão de colocar aqui também, embaixo do artigo do Código Civil, uma doutrina majoritária que todo mundo aqui conhece, que é do Caio Mário. O Caio Mário ele foi praticamente o autor da lei de condomínio e incorporações. Então, essa obra que eu fiz referência aqui, inclusive, ela é atualizada, né, pelo Melim Chalub e também pelo Silvio Capanema, né, que, enfim, que nos deixou recentemente. Mas a gente está falando aí de 3 baluartes do direito civil, né? O responsável pela lei de condomínio e incorporações, Caio Mário, responsável pela lei do inquilinato, Silvio Capanema, e responsável pela lei de patrimônio de afetação, que é o Melim Chalub. Então, são as referências no assunto. E já em 2018, existia a possibilidade de participação à distância. Ou seja, isso não veio com a pandemia. Já existia um entendimento doutrinário sólido no sentido de se viabilizar a participação remota, no sentido de se convocar assembleias por meio de auxílios tecnológicos para se efetivar a missão da Assembleia, que é a participação democrática, que é a deliberação e a votação das questões mais sensíveis ao condomínio. Juntamente com a legislação que eu citei aqui e a doutrina, eu fiz questão também de mencionar um acórdão, que é um acórdão da Lavra do desembargador Alexandre Câmara, que, em sede de agravo de instrumento, se a Carol puder passar para o próximo, em sede de agravo de instrumento, ou seja, em 2019,
quando ainda não havia pandemia, o relator Alexandre Câmara ele proferiu uma decisão no sentido de se acolher o voto de uma condômina de maneira remota. Então, como eu disse antes, é importante a gente atentar para o caso concreto. O fato de existir a possibilidade de uma votação por telefone não induz que qualquer situação, em qualquer momento, isso é viável, mas em determinadas condições, como foi o caso desses autos que estão aí, desse julgado que está à frente de vocês, foi possível, porque a condômina, eu tive a oportunidade de conhecer de perto esse caso, a condômina, ela estava acamada durante a Assembleia. É um edifício pequeno, com cerca de 10 condôminos, então ela conhecia das questões de fundo do condomínio, ela conhecia os condôminos se conheciam como se conhecem, com nome, sobrenome, as famílias. Ela chegou a participar do início da Assembleia, mas por uma questão de enfermidade ela teve que se deslocar. E dentro da casa dela, ela pôde votar por telefone. Por quê? Porque tudo que estava sendo deliberado ali era do conhecimento dela. Tudo que estava sendo votado ali era do conhecimento dela. Então, você prestigiar a literalidade do artigo do Código Civil 1552 em prejuízo do exercício do direito de voto dela, isso seria contrário ao direito, contrário à ratio da legislação condominial. E o desembargador Alexandre Câmara muito bem pontuou no seu acórdão, primeiro, que nesse caso concreto não houve nenhum vício de vontade da condômina. Então, quando se colhe um voto remoto e nesse voto existe algum vício de vontade, ou seja, o meio em que foi colhido esse voto não foi o meio idôneo, não se sabe exatamente a pessoa que estava por trás da linha, ou existia alguma coação, alguma ameaça. Quando existe esses vícios do negócio jurídico, é questionável se esse voto é passível de ser válido ou não. Mas, no caso concreto, ele foi válido, não houve nenhuma prova no sentido de vício, de manifestação de vontade. E o desembargador foi além. Ele trouxe, como fundamento do voto dele, a própria definição do dicionário, em que diz que, se vocês tiverem oportunidade depois de entrarem no sistema do TJ, consultar o processo, vocês vão ver que, em 2019, antes mesmo da pandemia, o desembargador sustenta que, em consulta a dicionário, é possível constatar acepções do vocábulo presença que não pressupõe o comparecimento material de uma pessoa em determinado lugar. Com efeito, duas definições do termo chamam a atenção para o objeto presente recurso: participação de alguém ou de algo numa atividade, e a ação ou influência de algo que se mantém vivo num outro contexto. Então, a própria definição do dicionário, ela traz um entendimento de que o termo presença, ele não necessariamente induz a presença física, mas ele permite essa presença remota. O próprio conceito traz essa noção. E dentro do direito, em que há essa possibilidade de se tutelar o direito material em detrimento de um formalismo excessivo, o desembargador soube bem aplicar o direito ao caso concreto e considerar o voto dessa condômina. Volto a dizer,
esse julgado foi no momento em que não havia pandemia. E depois, já com a pandemia, a partir de março de 2020, o processo continuou. A gente está falando aqui, num caso de agravo de instrumento contra uma decisão de tutela antecipada, o processo continuou, teve a sentença em sede de apelação, foi mantido o entendimento desse acórdão proferido em sede de tutela antecipada. Não vou entrar aqui no mérito do processo, não vem ao caso, mas o fato é que a pandemia em si, ela não inovou no que diz respeito à aplicação do termo presença nas assembleias condominiais. É claro que houve, com a pandemia, uma mudança de paradigma em todos os termos, né? Em todas as situações. Tanto é que a gente está hoje fazendo essa live aqui pela internet. Então, há 2 anos seria presencialmente. Mas o fato é que antes de março de 2020, isso já era aplicado, como está no acórdão de 2019 e como estava na obra do Caio Mário de 2018. Ou seja, a gente não está falando de nenhuma novidade. Embora, para a grande maioria das pessoas, presença era presença física, não haveria possibilidade de participação remota. Tá? Aqui eu já faço um dado um pouco mais concreto, né, pragmático, no que tange às procurações. Aí vai uma opinião minha também, porque muitas vezes o condômino ele está muito mais à parte de um problema do condomínio, às vezes com um vizinho, com uma questão de direito de vizinhança ou alguma questão financeira do condomínio, e ele tem mais condições de exercer um voto mais, digamos assim, né, mais de acordo com a vontade dele do que muitas vezes um procurador. Né? A gente sabe que existem condomínios que têm uma experiência, né? Tem o costume de se colher muitas procurações, e aí a própria pessoa, às vezes, tem uma preguiça ou um desinteresse em participar de assembleia por conta do horário, ou por conta enfim, por N motivos, e acaba outorgando poderes por meio de procuração. E nem sempre essa procuração ela corresponde aos interesses do outorgante, do mandante. Por quê? Porque os poderes são para votar em assembleia, para deliberar em assembleia, e, em determinados casos, o outorgado ele está votando por ele ou por ser condômino. Então, por ser condômino, ele não pode ter um voto contraditório, um voto para ele, um voto diferente para o outorgante. Isso seria totalmente contrário à natureza do mandato. Ou, muitas vezes, é um procurador estranho, né? Ou alguém da família, ou algum conhecido, ou algum advogado, que exerce o direito de voto ali, acreditando estar, de fato, representando o mandante, mas muitas vezes não está. Então, isso pode acontecer, da manifestação de vontade ser contrária à manifestação efetiva da vontade do mandante. Então, esses meios virtuais, eles funcionam para inibir esse tipo de falha, digamos assim, né? O meio virtual, desde que idôneo, desde que seguro, ele vai transmitir exatamente a vontade da pessoa. E quando a gente fala em vontade, a gente está falando basicamente em participar e votar. É claro que uma assembleia híbrida, como o próprio doutor Daniel ele mencionou, né, um pouco mais cedo, que havia algumas questões referentes a isso, a assembleia híbrida é o quê? É a participação virtual e pessoal, né, e presencial. Sendo que
o que determina efetivamente o desenvolvimento da Assembleia, o resultado da Assembleia é a votação. Então, no que tange às deliberações, às discussões, é claro que o meio virtual misturado com o meio presencial, ele não vai funcionar como funciona uma Assembleia presencial. Existem N fatores, né? Existem N nuances que vão influenciar. Mas no que tange ao voto em si, a contagem de voto, isso é de suma importância, porque no frigir dos ovos, o que vai definir a Assembleia vai ser o quórum, e a participação remota ela vai atender melhor do que uma participação via procuração. Bom, um dado interessante também de trazer aqui, bom, eu não vou me alongar muito mais nessa parte pré-pandemia, senão vai desvirtuar o interesse, né? Já que a gente vai estar, o objeto da palestra é exatamente os efeitos na pandemia, mas só um simples ponto é que, mesmo tratando-se de facilidades do meio virtual, das assembleias virtuais, existem condomínios, melhor dizendo, que funcionam muito bem no formato presencial. Eu, inclusive, já pude participar, eu advogo para um condomínio do Flamengo, um condomínio pequeno, praticamente de idosos, né? Ali 90% são de idosos. E o espaço para as assembleias na área comum, né? No térreo do prédio, existe um prisma ali extremamente ventilado, que funciona como se fosse uma praça. Então, é possível as pessoas colocarem suas próprias cadeiras com uma distância bem razoável e a Assembleia funciona de uma forma perfeita. Não há risco de contágio, não há risco de contaminação, não há nenhum tipo de problema relativo à Covid. Por quê? Porque as condições daquele condomínio favorecem isso. E provavelmente haveria dificuldade de ter assembleia virtual ali, porque muitas pessoas não estão familiarizadas com os instrumentos tecnológicos. Então, é um caso concreto que eu participei e participo, em que eu mesmo indico ali que seja pela via presencial, porque sempre funcionou. Até hoje não houve ali nenhum caso de Covid em épocas de assembleia. Então, durante a pandemia já houve mais de uma assembleia, não teve nenhum problema com relação a isso. É só para a gente entender aqui que não existe uma fórmula para todos os casos, né? Cada caso vai ter uma saída mais adequada. Se puder passar, Carol, já para o próximo, e aí a gente já está encaminhando já para a metade, para a segunda metade, né? A gente está lidando agora do cenário na pandemia, tá? Que é isso que importa e é isso que a gente vai tratar aqui. Basicamente, existem duas leis que regulam a matéria. A gente está tratando aqui de Rio de Janeiro, então, a lei estadual, eu coloquei por ordem cronológica exatamente para a gente entender como que foi o comportamento, né? O Ministério da Saúde, ele declarou o cenário de pandemia em março de 2020. Então, 2 meses depois, em maio, foi publicada a lei estadual, em que o artigo 2º, inciso 2º, parágrafo 2º, né, fala exatamente que a realização das assembleias... deixa eu seguir aqui, porque travou aqui a imagem. Em sendo imprescindível a realização de deliberações assembleares, o responsável pela convocação da Assembleia deverá dar preferência à sua realização por meio virtual. Então, o termo aí, preferência, ele praticamente corrobora, né, o entendimento de que deve ser o virtual, né? Porque, na dúvida,
vamos ser mais conservador, vamos evitar um problema sanitário e vamos manter a Assembleia virtual. Só que a participação presencial, ela também é permitida. Então, muitas vezes, me foi questionado se era permitido ou não a Assembleia presencial, e a resposta é sim, porque o termo preferencial, ele não exclui o presencial, né? O termo preferencial, não, uma coisa não exclui a outra. E aí, logo depois, um mês depois, veio a lei que é conhecida por todos, que foi exatamente para tratar desse regime transitório das relações privadas, e o seu artigo 12, ele é categórico ao afirmar que a Assembleia Condominial, inclusive para fins do artigo do Código Civil, que trata de condomínios e assembleias, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro por meios virtuais, em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos da sua assinatura presencial. Né? Então, novamente, tem o termo poderão, que tem a mesma interpretação de preferencialmente, ou seja, uma coisa não exclui a outra. E um dado importante desse artigo é a data, porque, em princípio, o caráter emergencial da pandemia ele iria até outubro. Né? A gente está tratando aí, basicamente, de março a outubro. Só que a pandemia se estendeu. Então, isso já foi até objeto de uma outra live nossa aqui, com a participação de algumas pessoas que estão aqui hoje, outras não. Mas o fato é que o objeto da lei, se vocês com calma lerem, né, a parte das diretrizes da lei, dos objetivos, vocês vão ver que ela busca trazer opções e soluções no período da pandemia. E não era possível para o legislador definir quanto tempo que iria durar a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, ele precisava ter uma ideia, precisava, né, já que é transitória, tudo que é transitório tem que ter início e fim. Então, ele precisou definir uma data, a data foi 30 de outubro, mas, obviamente, essa lei, esse artigo 12, ele se protrai no tempo. Então, hoje, 24 de agosto, ainda se aplica uma lei cuja vigência inicialmente previa como término 30 de outubro. Hoje, esse artigo é perfeitamente aplicável e a participação virtual se equipara à participação presencial. Aí pode surgir a dúvida, né? E o modelo híbrido? A gente está toda hora falando de presencial ou virtual. Pré-pandemia, durante a pandemia, lei estadual, lei federal. Aonde que entra o modelo híbrido? Eu não vi na legislação, nem em doutrina, até porque não há quase nada, né, de doutrina consolidada nesse período de pandemia, mas os julgados do tribunal aqui do Rio, eles são bem pacificados no que diz respeito à possibilidade de participar, de convocação e participação em assembleias híbridas. Por quê? Porque aí sim atende aos dois grupos. Então, já que se está buscando a participação efetiva, a democracia dentro do condomínio, que seja feito pelo modelo híbrido, porque aí não vai ter prestígio nem de um grupo, nem de outro. E já caminhando para o final, eu mencionei esse julgado da Lavra, da desembargadora Mônica Costa, que ele vem no nosso sentido, né? Ele vem ao encontro de tudo que a gente está falando aqui, mas ele foi muito curioso. Por quê? Porque eu não coloquei a ementa dele
toda, porque era muito grande, e depois quem puder consultar vai ser de bom tom. Por quê? Porque uma das condôminas desse condomínio, ela se sentiu prejudicada porque a administradora do condomínio enviou um edital de convocação para uma assembleia virtual. Então, a assembleia seria integralmente virtual. Ela, mesmo durante a pandemia e com a legislação que a gente acabou de ler aqui, ela se sentiu prejudicada. E ela moveu uma ação contra o condomínio para anular, para suspender aquela convocação. Por quê? Porque ela alegou que não tinha meios de participação virtual. O fato se tinha meios ou não, eu não entrei no processo para ver prova, para destrinchar o processo. Mas, pela leitura do acórdão, dá para perceber que a simples alegação da condômina, no sentido de que é preferível a participação presencial, é preferível o exercício do direito a voto presencialmente, ainda que seja uma única condômina, isso já indica a necessidade de uma assembleia híbrida. E foi o que aconteceu, porque, igual a ela, outros condôminos também tinham dificuldades de acessar remotamente o portal ou a rede, né, ou o aplicativo, enfim. Então, para ela, que tinha muito interesse naquela assembleia, uma questão cara a ela, não seria um meio, um instrumento eletrônico, tecnológico, que iria inviabilizar o seu direito. A tecnologia ela tem que favorecer e não prejudicar. Então, ainda que haja prejuízo de uma única pessoa, a desembargadora entendeu que era, sim, motivo de suspender aquela assembleia, e não houve assembleia. Em primeira instância, houve a suspensão, o condomínio recorreu em sede de tribunal, foi mantida. Então, eu quis trazer esse julgado exatamente para mostrar que, antes da pandemia, já existia participação remota em assembleia. Durante a pandemia, ainda assim existe a participação presencial. Uma coisa não exclui a outra. Os julgados estão aí exatamente para fundamentar. Esse julgado da desembargadora Mônica Costa está muito bem fundamentado, depois, se vocês puderem ler com calma. Inclusive, ele trata bem a matéria, não só do caso em si, mas de uma forma geral, né? Ele traz aí um entendimento bem consistente sobre o assunto Assembleia Condominial em pandemia, né? Acho que a leitura dele, né, vai ser até mais rico do que o que a gente está falando aqui, né, em termos de conteúdo, de informação, de julgado, de fundamentação e tudo mais. Bom, então, esses foram os meus comentários. De fato, é uma matéria que não dá para concluir de uma forma bem definida, né, esse assunto de assembleia condominial. A gente traz mais as questões para um debate, para pensar o direito, para pensar as categorias, para entender o porquê de alguns julgados ser favoráveis à assembleia virtual, outros favoráveis à assembleia presencial, e, com base nisso, construir um raciocínio para uma situação futura. A pandemia, como todos sabem aqui, ela foi causada exatamente por um comportamento humano sobre a apropriação da natureza. A gente que pôde estudar um pouco sobre a origem disso tudo, do vírus, a gente está lidando aí com uma cidade chinesa, Wuhan, uma cidade considerada média, né? Mesmo com 10 milhões de habitantes, ela é considerada média para fins
orientais. Então, houve ali uma apropriação totalmente agressiva e comprometedora de elementos naturais que provocou esse impacto no mundo como um todo. Então, além da gente deliberar, discutir aqui a questão das assembleias, é bom a gente entender o porquê disso tudo, né? Dentro da nossa área aqui, que é o direito imobiliário, a gente consegue aplicar os institutos, aplicar o julgado, a legislação, a doutrina, de acordo com o que está sendo construído. Mas fica também um quê, né, de provocação para o futuro, né, para as futuras gerações, para os impactos que vêm sendo causados em matéria de mudanças climáticas, que é algo que não está distante, é algo que efetivamente está muito próximo, e as coisas já estão surtindo efeitos. A própria Covid está aí para provar isso e para provar que algo efetivamente tem que ser feito, tem que ser pensado, tem que ter consciência. As futuras gerações estão aí e, enfim, isso é mais para a gente também abrir um pouco, né, o debate, senão vai ficar só numa questão específica do tema. Mas era isso que eu tinha para dizer. O futuro das assembleias a gente vai perceber mais com essa construção jurisprudencial. A gente vê que os julgados eles vêm bem firmes no sentido de se flexibilizar assembleias híbridas, participações remotas. Eu, particularmente, eu acredito que no futuro próximo vai existir algum aplicativo, se já não existe, que vá efetivamente trazer uma segurança e uma facilidade no que diz respeito às deliberações assembleares instantâneas, com participação, com voto, com assinatura eletrônica. Mais claro, né? Isso não vai poder ser aplicado em todos os condomínios. Existem situações em que não tem nem energia elétrica, né? Tem condomínios que não tem nem internet. Então, como é que você vai viabilizar esse tipo de situação? Mas, enfim, eu estou aqui aberto aqui para o debate, para as dúvidas. Eu sei que o doutor Daniel, que estava em trânsito, não sei se ele está aqui, ele já disse que tem algumas questões para tratar. Doutor. E é isso. Eu só vou, já de antemão, presidente Sidney, eu não vou poder me alongar muito, muito mais, porque como eu estou no centro, e a gente sabe das questões de segurança, quando for 7h30, eu já tenho que desligar as coisas aqui para preservar a integridade física. Perfeito. Bom, eu quero de antemão agradecer muito a sua explanação. A gente sabe que é um tema bastante caro para todos nós, advogados, militantes no ramo do direito imobiliário, e um tema muito presente, né? E, em função dessa sua belíssima explanação, eu vou trazer um tema, já para abrir o debate rapidamente, e dizer o seguinte: quer dizer, a possibilidade da Assembleia híbrida aconteceu com a pandemia, concretamente. Essa jurisprudência que o senhor colocou agora com muita propriedade, de respeito, então, um caso em que a condômina se sentiu prejudicada, né, por não poder participar da Assembleia virtual. Agora, o caso que eu trago é o seguinte: é um condomínio antigo, na Praia do Flamengo, que não tem um espaço físico adequado, né? As assembleias sempre foram realizadas na garagem do prédio, que na época o prédio é tão antigo que não se diz nem garagem, chamava-se abrigo antiaéreo. Vamos ver. E 70% dos condôminos não têm acesso à internet. No caso desse, o que se faz? É uma boa pergunta. Num caso desse, o que se faz? Primeira coisa que eu faria aí uma ponderação, Sidney, sobre a questão sanitária
em termos de preservação da saúde dos condôminos, e, de outro lado, as questões mais sensíveis ao condomínio, e aí seria prestação de contas, aprovação de orçamento, eleição de síndico, subsídio e conselho. Então, eu acho que a parte controvertida aí seria a questão sanitária / esses 3 itens. E aí, dentro do que a gente trabalhou aqui, a questão sanitária, de fato, ela tem que ser protegida. O que restaria seria em que termos que se colheria os votos dessas questões sensíveis de uma Assembleia Ordinária. Teria que pensar numa situação concreta, mas o meio, por exemplo, como foi usado no primeiro acordo que eu mencionei, que foi o telefone, desde que haja um mínimo de segurança em termos de lisura, né, com relação à ligação, à questão que está sendo trabalhada, ao voto, eu acho que pode funcionar, ainda que não haja aquele compartilhamento, né? Porque por telefone você não vai conseguir ali fazer uma reunião. São quantos condôminos lá? São poucos, são 156, me parece. 156? Isso. Pô, tá ficando cada vez mais difícil ter o exemplo, Sidney. Eu acho que tem que ser. Não tem solução. Eu estava pensando hoje a tarde inteira, não encontrei. E o tema, trouxe um tema bem interessante, eu estou trazendo aqui para os colegas. É bem interessante. Eu fico pensando se teria possibilidade de fazer num espaço aberto, pelo menos com alguns representantes. E aí alguns outorgariam procurações, né, pelo menos. Eu vejo que, pelo que eu estou sentindo, a discussão não é nem a questão de uma ordinária, é uma questão de obras no condomínio. Tipo assim, pintura, modernização de elevadores. E aí eu vejo que é pior ainda. Por quê? Porque isso aí abre um debate, né? Exatamente. Não é pura e simplesmente um voto, né? É um debate. Então... porque são muitos também, né? A gente está falando aí de 150. E eu não vou nem falar mais do caso, porque cada vez vai piorando mais. Quanto mais eu falo, vai dificultando mais. Exatamente. E daqui a pouco vai falar que a maioria também é de uma idade elevada. Não, mas isso também. Isso, 70% dos condôminos hoje esse levantamento. Então, aí nesse caso, Sidney, essa obra é emergencial? Não. Se não é emergencial, eu acho que valeria a pena evitar, pelo menos nesse primeiro momento, entendeu? Porque eu entendo que, por exemplo, os mandatos dos síndicos, né, pós-pandemia, durante a pandemia, eles foram automaticamente prorrogados. Meu entendimento é esse. Né? Claro. Né? O condomínio ele precisa mensalmente informar as contas através dos balancetes. Claro que, efetivamente, a lei diz que anualmente deve ter uma Assembleia Geral Ordinária para a prestação de contas. É um tópico específico de edital de convocação. Só que, nesse caso, né, da pandemia, nesse caso específico, como fazer? É complicado. É complicado, mas tem solução. Eu acho que a gente vai ter que pensar em termos de ponderação de interesses, de redução de danos, né? E pequenos ganhos para se chegar num formato em que haja pelo menos uma direção, né, da vontade do grupo sobre a aprovação ou não das obras. Agora, teria que ver, no caso, também a convenção, se a convenção ela especifica, né, os termos da... Vou complicar um pouquinho. Esse prédio não tem convenção. Pô, Sidney, tá ficando cada vez pior, cara. Vou parar por aqui. Já falei que eu vou parar. É uma armadilha, hein, André?
Não, é bom que já começa o debate assim no cenário bem difícil. Bem que aí complexo, depois... né? Olha, eu juro que eu não queria ocupar o pouco tempo que soltei para poder. Eu quero abrir para os colegas e falarem. Mas a questão é essa, quer dizer, fica aí solta, eu vou pensar, eu vou também estudar o caso, que é um caso complexo, muito complexo. Não é de fácil solução, né? Mas, enfim. Semana que vem tem a Tira Dúvidas, né? É um tema interessante para todo mundo trazer, ajudar, né? Tá bom. Exatamente, exatamente. Já fica o dever de casa, uma semaninha para estudar, ver se já tem algum julgado. Os julgados, eles dão um norte muito bom, então pode ser que tenha alguma coisa semelhante. Doutor Bonan? Diga. Veja bem, me surgiu aqui uma lembrança, alguns anos atrás, de um condomínio em Copacabana, com um caso mais ou menos parecido com esse, e eles Se eu quiser alugavam, falar, posso. tipo, não é bem um clube, não, alugavam um local arejado e que fizesse essa reunião, que pudesse fazer essa reunião. É uma ideia, entendeu? De repente, de colocar, convocar o pessoal para um determinado local que pudesse todos participarem, dependendo de cada assunto. Essa é uma sugestão, entendeu? Sim. Não, exatamente. No início eu tinha pensado nisso, a questão do local, né, que é praticado lá, que é na garagem, de fato, isso não tem a menor condição, né? Agora, você designar um local aberto, eu já participei de assembleias em salões, né, em auditórios, por conta da quantidade de pessoas. Então, às vezes, o condomínio ele não tinha espaço ou algum empreendimento, né, de retomada de obra, então tinha que se alugar um espaço maior. E isso pode se aplicar também no caso do Sidney, já que a questão é o isolamento, a circulação de ar, pensar em um espaço em que haja um local aberto e limitando o número de pessoas. Aí sim, no edital de convocação se pode limitar a uma pessoa por unidade ou procuração, para não ter gente a mais no espaço. E aí convocar num horário que seja um horário mais tranquilo, né, em termos de espaço físico, local aberto, não pode ser à noite, então teria que ser durante o dia, um sábado. Eu acho que seria mais ou menos nessa linha do Emílio, né, em alugar um espaço aberto, próximo, porque se for longe também vão ter condôminos em sentido prejudicados. Não sei, ali é no Flamengo, né, Sidney, que você falou? Praia do Flamengo. A minha dúvida, eu pensei num espaço, realmente a ideia do Emílio é muito boa, mas eu penso assim, eu penso naquele condômino já bem idoso, e nem de casa está saindo por conta da pandemia, não está querendo se expor. E, enfim, uma coisa era ele descer, ou ela descer para a garagem do prédio, como fazia no passado, antes da pandemia, e agora tem que se deslocar para um outro local próximo, que eu não vejo ali próximo nem um espaço aberto que comporte, que você tem que convocar todos. Mesmo que vá um condômino, são 156. Se você mantiver o espaçamento, você vai ter quase que um campo de futebol, né? Teria que reservar um campo lá do aterro, de repente, para poder fazer ali a assembleia. Não sei. Eu acho assim, você não estaria, de alguma forma, cerceando o direito daquela condômina e ter que se deslocar também? É difícil, né? Também. Pensar, né? E digo mais, se tiver, imagina, se por conta dessa assembleia acontece um contágio do Covid, né? Alguém está ali contaminado, e isso tem desmembramentos com internação, morte, o condomínio vai ser responsabilizado, né? Pode ter uma responsabilidade do condomínio por uma convocação temerária diante das condições e do cenário ali em que isso foi desenvolvido. Então, é algo a ser pensado. Tá aí, a Alessandra deu uma sugestão, acho que a gente podia fazer a pesquisa
para a próxima semana, no Tira Dúvidas, já ter alguma coisa concreta. Eu só complemento dizer o seguinte: no futebol, por exemplo, eu vejo no clube como é que se processa. Você tem um protocolo seguro, né? Vários médicos se reuniram e fizeram. Então, todo mundo tem um jogo de futebol. Todas as pessoas envolvidas, e aí eu digo, há uma restrição por equipe de 42 pessoas envolvidas, todas têm que passar por testagem e tem um protocolo. Só entram no estádio com temperatura adequada, álcool em gel, enfim, tem todo um protocolo chamado protocolo seguro. Né? Claro que a gente pensa numa assembleia de condomínio, as que eu participo, a gente procura também ter um protocolo desse. Mas nesse caso específico que eu trouxe aqui ao debate, eu não vejo assim de plano uma solução tão trivial, mesmo adotando um protocolo. Porque no futebol a gente está falando de uma atividade profissional. Então, os jogadores, a comissão técnica, preparador físico, eles mas tem estão os ali. dirigentes também, né? Tem os dirigentes que vão. Os dirigentes, mas está dentro de uma atividade profissional. Então, ali, eles fazendo teste, comprovando vacina, algo do gênero, isso restringe um pouco os problemas. Agora, numa assembleia em que é uma faculdade da pessoa participar, ela não é obrigada a participar, você exigir determinadas condições de participação, até que ponto isso não fere o direito do condômino, né? Foi bem colocada essa questão do futebol, né? Para ver como é que o futebol e o condomínio têm uma relação intrínseca. E mesmo assim, não raro, uns outros se contaminam com todo esse processo. Mas, enfim, não estou querendo tomar mais o tempo dos colegas. O Daniel tem perguntas a fazer, eu acho que outros colegas também têm, o tempo é exíguo. Então, eu passo a palavra. Daniel Martins, você já está ligado? Já estou aqui. André, adorei a sua explanação. Esse assunto de condomínio, para quem mora no meio urbano, né? Todo mundo tem uma história e tem um caso concreto. Eu trabalho com isso e faço assembleias regularmente, tá? E um dos problemas que eu estou tendo muita censura é com relação à representatividade. Então, durante o início da pandemia, eu só fiz assembleias de emergência, a maioria por videoconferência. E depois dessas assembleias, principalmente o pessoal das oposições, eles me criticam sobre a minha flexibilidade que eu fiz por conta própria com relação à representatividade. Então, por exemplo, eu faço uma assembleia por videoconferência e, às vezes, as pessoas idosas têm dificuldade de acompanhar, mas elas conseguem, auxiliados por um filho, por um parente, por alguém, entrar na reunião e simplesmente dizer, olha só, eu não vou participar da reunião, mas eu estou transferindo meu voto para o meu vizinho fulano de tal, né? Eu criei um protocolo, né, de questionar se esse voto era irrestrito, né? E para poder me resguardar de futuras críticas, né? Amanhã eu tenho uma assembleia e um dos condôminos, ele é advogado, ele já fez uma procuração para um vizinho e mandou a procuração para mim. Só que ele, em vez dele assinar a procuração, ele assinou por certificação digital, porque ele tem um certificado digital, entendeu? Perfeito. Então, eu pessoalmente entendo que isso é válido, mas eu sei que vai haver críticas, né? Na semana passada, até o Luiz Ari Chavala me passou uma decisão semelhante a essa do Alexandre Câmara também. Então, o meu questionamento é esse: como é que você entende isso? Você acha que essa flexibilização na representação é válida, uma vez até porque eu respondo, inclusive, criminalmente, né, se eu utilizar de uma procuração que não tenha a intenção real, né, a veracidade dela. Tá bom? Não vou me estender muito. Não, perfeito, entendi. No caso, a questão é sobre a representatividade em assembleia. A procuração, a assinatura virtual, a assinatura eletrônica, ela surte os mesmos efeitos de uma assinatura manual. Inclusive, existem aplicativos, né, sistemas de
de conferência da veracidade dessa assinatura. A gente depois podia até tratar aqui de um outro dia, né, sobre a questão das atas notariais sobre conversas de WhatsApp, né, a veracidade, o peso, né, de prova nisso. Porque, além da ata notarial, também tem um aplicativo de celular que ele confere validade às conversas do WhatsApp. Existe agora me fugiu o nome. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, Daniel? É porque cada vez mais essas ferramentas tecnológicas, elas garantem segurança. Elas garantem a segurança necessária para o resultado final. Então, se a questão é a votação de algum item do edital de convocação, e existe, sim, um meio idôneo de entrega, né, da manifestação da vontade, seja uma procuração assinada manualmente ou uma procuração assinada virtualmente ou algum outro meio, como um WhatsApp, né, em que você consiga comprovar que foi a mensagem daquela pessoa. Eu acho tudo isso válido, desde que haja uma prova concreta. É diferente, por exemplo, de a participação virtual em que a pessoa outorga uma procuração verbal. No caso de alguém que tenha feito uma ligação para você está no formato de assembleia híbrida, alguém liga outorgando poderes para um condômino tal votar em nome dele. Aí, nesse caso, essa relação é entre você e a pessoa que está do outro lado da linha. Então, um caso assim, eu já acho mais difícil, porque como é que você vai conseguir comprovar isso para o grupo? Agora, desde que haja um meio idôneo em que se ateste a data, né, o horário, porque, obviamente, tem que ser pretérito à Assembleia, e os dados da pessoa, comprovando a adimplência com um condomínio, eu não vejo problema. Até porque... Oi? Vou perguntar uma coisa, Daniel. No edital de convocação, exige firma reconhecida ou não, nesse caso? A maioria dos editais exige firma reconhecida, entendeu? Mas isso eu entendo que é a letra fria da lei. A gente está num período especial, a gente está em pandemia, entendeu? O meu entendimento é igualzinho do André. Eu acho que quando a gente aceita uma procuração verbal, normalmente eu peço que escreva, ainda mais pelo WhatsApp, né? ou por e-mail, a gente materializa isso. E quem tiver, por exemplo, eu tenho aceitado e peço que as pessoas que estejam em desacordo que acionem o judiciário, porque eu quero justamente ter a posicionamento do judiciário com relação a essa aceitação. A gente não pode hoje exigir reconhecimento de firma, entendeu? Até porque, se você apresentar uma procuração falsa, você está incorrendo em crime, né, de falsificação ideológica. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que simplificar isso, facilitar, né? Mas é por isso que eu estou questionando o doutor André. Eu quero um cúmplice também nessa história. Daniel, você está certíssimo. Eu concordo em gênero, número e grau. Até louvo a sua iniciativa de querer efetivar as assembleias, né? Querer concretizar, porque muitas vezes a pessoa ela prefere se colocar numa posição mais confortável e não enfrentar. Então, no teu caso, você está querendo o bem do condomínio, você está querendo soluções, você está querendo a troca. Eu comungo dessa opinião. É claro que tem alguns limites, né? Então, no caso de uma pessoa, nesse julgado que a gente conversou aqui, da participação por telefone,
se vocês lerem o processo, o acórdão, vocês vão entender que a condômina ela conhecia do edital de convocação, conhecia das questões que iam ser debatidas e tinha convicção do que ela estava votando. É diferente de alguém que vá, por exemplo, ligar para o síndico ou para o presidente de uma assembleia ou para o advogado e outorgar verbalmente poderes para alguém, né? Sendo que quem está ouvindo aquela procuração verbal não consegue comprovar isso para o grupo, né? Ao menos que tenha uma gravação, né? Dependendo da gravação, se isso pudesse ser apresentado para outras pessoas, é uma situação que tem que ter muito bom senso, né? Embora eu não goste de usar a palavra bom senso dentro aqui das discussões, mas tem casos que vai ter que ter um bom senso, sim, né? Em termos de segurança, resultado, objetivo, vai ter que fazer um alinhamento aí da situação concreta. Mas eu gostei, Daniel, acho que é por aí mesmo. O Sidney, você não tem uma questão parecida com essa do Daniel, não? Ou é só um problema difícil para responder? Não, eu só perguntei a questão do edital, porque se reza no edital que a firma tem que ser... Porque a lei não exige mais. A lei antiga, o Código Civil antigo exigia. Agora não exige mais. A procuração é válida, Daniel tem razão, mas eu só trouxe a questão de quando o edital expressamente consta com firma reconhecida. Apenas isso. Então, essa questão... é nesse sentido. Não, então. É porque é o seguinte, um outro ponto interessante também é a questão de firma reconhecida. Veja bem, Daniel mencionou. Bom, se o cara falsifica e está incorrendo em crime de falsidade ideológica, ok. Mas o que está por trás dessas procurações sem firma reconhecida, com firma reconhecida? É o quê? É que tem condomínios, e aí são condomínios grandes, né, condomínio de casas, enfim, em que uma ou duas pessoas elas concentram um número enorme de procurações sem prazo determinado, procurações bem gerais, né? Então, nessas situações, você acaba concentrando as deliberações em uma ou duas pessoas. E aí, com relação a isso, é que a firma reconhecida ela funciona, porque não tem nenhum problema na pessoa concentrar metade das procurações, mas desde que ela tenha o respaldo, né, para poder atestar aquilo. Porque dentro dessa quantidade toda de procurações, num condomínio que não se exija, pode ser que tenha alguma pessoa desavisada, né, com uma procuração a mais, outra a menos, e aí isso faz diferença ao final, entendeu? Mas, de forma geral, né, já que se permite votação virtual, por que se exigir firma reconhecida? Né? São coisas assim que tem que estar também dentro de razoabilidade, né? Uma razoabilidade. De toda sorte, eu aprecio a coragem do doutor Daniel. Muito, pô. Ô, Sidney, André, na semana passada, eu presidi uma assembleia de um condomínio de 1.000 unidades. E o síndico tinha 132 procurações. Mas é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e tem certeza da idoneidade, né, dele, e o condomínio está organizado para fiscalizar as procurações e certificar. Mas eu tive uns 3 ou 4 participantes que eram advogados e quiseram impugnar a Assembleia, entendeu? Eu não aceitei as impugnações, eles são advogados, eu informei que eles sabem o caminho para impugnar e até cancelar essa Assembleia no dia seguinte, e até porque eles me contratam, porque senão essas assembleias ficam intermináveis, né? E ninguém aguenta. Então, isso é muito comum.
Entende? É muito comum ter esse problema. E, nessa pandemia, eu fiz pelo menos umas 10 assembleias de condomínios de mais de 800 unidades, inclusive em auditórios também, e não dá para fazer de forma híbrida, tem que ser presencial, e tem muito desgaste com esse tipo de situação de representação. Se não estiver bem organizado, fica interminável, exaustiva, e acaba se aprovando, sendo pouco produtiva, né? Ô, Daniel, a pergunta que eu te faço é só uma mera curiosidade. Nesse condomínio de 1.000 condôminos, qual foi o quórum dessa Assembleia? Hein? Quantos presentes? Tirando proporções. Tinha fisicamente 28 pessoas representando 189 pessoas. Né? Eu levei 10 seguranças meus que já me acompanham nesse tipo de ambiente. E mais, a administração tinha mais umas 10 pessoas organizando, conferindo procurações, mas eu fiz a Assembleia em 1h30, com todas as impugnações e as manifestações calorosas. Vejam que a ABAME, as assembleias da ABAME, você não precisará de segurança, está livre. Deus quiser. Mas eu já fiz algumas assembleias em auditórios, com 600 pessoas, no próprio Colégio de Zacarias, já aluguei algumas vezes, principalmente as implantações de condomínio, esses condomínios novos na Barra da Tijuca, e muitas vezes são calorosas. Quando é um condomínio novo, a coisa é mais tranquila e, normalmente, as empresas servem café da manhã, mas às vezes você pega um condomínio novo num bairro antigo que as pessoas já se conhecem. Então, eu fui fazer um na Barra da Tijuca, num grande bairro novo, e era um segundo condomínio. Então, na hora que eu apresentei todo o projeto, levantou um condômino e falou: isso é conversa fiada, essa imobiliária ela é o Z e VZ de fazer isso, diz que a felicidade mora aqui, não mora. O salão de cabeleireiro é assim, o bar é assado, entendeu? Então, de vez em quando, fica quente as assembleias. Mas faz parte, né? Ô, Daniel, quando você tiver uma assembleia dessa aí, que serve café da manhã, pode me chamar, tá? Tá Aí eu fico lá de ouvinte, eu aprendo contigo, porque não deve ser mole, não, cara. 800 pessoas com pedra na mão. Eu já participei de assembleia grande, na época que eu trabalhava com o Dr. Hamilton. Então, a experiência dele ali em acalmar ânimos, né? É algo assim que eu carrego para minha vida, porque muitas vezes tinha um cenário totalmente montado assim para o confronto mesmo, né? Para pegar em casca de banana, enfim. E ele conseguia ali com uma habilidade bem peculiar, né? E conduzindo ali a assembleia, e no final das contas, o pessoal até dava parabéns a ele, pegava o contato dele. Então, são coisas que só se aprende com a prática. Né? Foi. O Hamilton já participou de uma assembleia grande dessa como advogado, que eu presidi também com mais de 400 pessoas. E ele realmente, na hora que pegou fogo, ele foi ajudou muito. Entendeu? Eu gosto muito dele também. E espero que ele esteja de volta também aqui com a gente na ABAME, porque ele é um excelente palestrante também. Então, eu até falei com a Alessandra no outro dia. O doutor Hamilton, eu falei com ele dos encontros de terça, ele se colocou à disposição para poder tratar de algum tema mais delicado, né, que a gente está vivendo em termos de pandemia. Então, já fica aí a opinião dele, que é no sentido de, desde que tenha uma organização, né, de data e horário, ele está disposto a participar. Será muito bem-vindo, como já havia lhe dito. Olha, nós temos ainda 4 minutinhos, dado se tem algum colega que queira fazer uso da palavra. Já que a gente está tratando de assembleia e o papo ficou bem interessante, eu vou contar um caso que aconteceu comigo há muitos anos de assembleia
bem pitoresco. Se me permitir, eu fui a uma assembleia de condomínio representando um cliente meu do condomínio Copacabana, na Rua Siqueira Campos. Isso tem muitos anos, muitos. E o síndico era nada mais, nada menos que uma pessoa muito conhecida na época, um delegado de polícia chamado Hélio Vigio, que era um dos homens de ouro da polícia. E, em dado momento, era um ambiente, um local muito fechado, muitas pessoas ali, aquela situação muito desconfortável. Ele adentrou no recinto. Na época, usava-se uma metralhadora chamada Uzi, a tiracolo. Ele entrou, tirou a metralhadora assim mesmo, botou na mesa e falou: vamos começar a sessão. Qual é o primeiro item? Aí a secretária, prestação de conta. Ele pegou do bolso uma maçaroca de dinheiro, botou na mesa e falou: esse dinheiro aqui é do condomínio. Alguma objeção? Todo mundo em silêncio, aprovado por unanimidade. Botou o dinheiro no bolso e acabou ali a sessão. É pitoresco, é um fato concreto aconteceu. Eu estou trazendo aqui, não sei se... Ou seja, se o Daniel participasse, não ia acabar tão rápido, não, hein? O presidente não era o Daniel, né? E nem eu estava representando o cliente, e depois o cliente me perguntou: como é que foi? Eu falei: foi tudo tranquilo, sereno e tranquilo. Tempo recorde. Muito. Aí, Daniel, você tem que se esforçar mais, fazer uma reunião de condomínio em 10 minutos. Não é... Bom, eu não estou contando, isso não é um exemplo, né? Eu estou dizendo um fato pitoresco que aconteceu, que não sirva de exemplo. Ô, Sidney, registrar aqui também a presença do meu pai, Rodrigo Bonan, já que o José Carlos Bonan não pôde participar lá de Campo Frio, aí ele mandou meu pai aí no lugar dele, entendeu? Ótimo a sua presença. É uma honra assistir a palestra aqui do doutor André, conviver com o doutor Sidney, doutora Alessandra. É uma honra. Muito obrigado pelo convite. Prazer, doutor Rodrigo. Bem? Muito obrigado. Seja bem-vindo, representando a família Bonan. É um prazer. Muito obrigado. E também ressaltar a presença do nosso primeiro tesoureiro, que já se manifestou, doutor Emílio, e o vice-presidente do Conselho Deliberativo, e me parece que ele botou a camisa do Flamengo. O Flamengo, quando ganha uma, ele bota a camisa do Flamengo. Pelo menos alguém tem bom gosto aqui nessa associação, né? O Sidney estava indo bem até agora, o pessoal, né? Pelo menos alguém. Tudo bem. Bom, meus amigos, eu acredito que nós estamos chegando ao final. Nosso expositor tem um horário já pré-estabelecido. Eu quero, desde já, agradecer a presença de todos. Muito palpitante, trouxemos aí questões. Com certeza vamos conversar ao longo da semana. Na próxima terça-feira tem o nosso antigo pinga-fogo, ou tiradores, como queiram, é a mesma coisa. Vamos ver se a gente consegue uma solução para esse caso e outros mais que virão. Desde já, agradeço a presença de todos, a honrosa, desejando a todos muita paz e saúde, e até o nosso próximo encontro. Beijo no coração de todos, até a próxima. Boa noite a todos. Parabéns, Obrigado, parabéns, doutor André. Foi ótima Boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada. Até logo. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau. noite a todos. Obrigado. Excelente. Boa noite, pessoal. Tchau, obrigado. Beijo. Beijo para você também. Tchau, Nancy, Cid. doutor Edson, obrigado pela presença. Volte sempre. Boa noite, doutor André. Boa noite, Sidney. Boa noite, amigos abamianos. Tudo de bom. Boa noite, Boa noite. Daniel. Boa noite a todos. Boa noite, Sula. Boa noite, Sula. Boa noite. Beijo, Alessandra. Vamos combinar amanhã, hein? Beijo, meu presidente. Tudo de bom. Vamos combinar. Tchau, tchau. Vou com Deus. É triste, Tchau, não, tchau, porque abraço. você vai recuperar. Valeu. Valeu. Boa noite, André. Tchau. Boa noite a todos. Abraço. Boa noite. Vamos lá. A moça é muito bacana. É isso.